Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós hoje vamos estudar, continuamos com o capítulo 1, o futuro e o nada, e vamos refletir sobre o item 10 do capítulo 1. Mas antes vamos, como sempre costumamos fazer, elevar a nossa mente e fazer uma prece de harmonização, uma prece de elevação antes de começarmos o estudo. Eu convido a todos aqueles que quiserem que fechem os vossos olhos para melhor se concentrarem e levem o pensamento ao mais alto. Visualizem a amada figura do nosso querido Mestre Jesus, sorridente, braços abertos para nos acolher, feliz por estarmos empenhados no caminho da nossa própria evolução. Amado Mestre Jesus, de paz e bondade, é com muita alegria que sempre nos juntamos aqui para refletirmos sobre as leis da natureza, as leis divinas, as leis cósmicas e universais. Neste caso, para refletirmos sobre a justiça divina, que está bem explícita neste livro da codificação. São sabedorias, são ensinamentos que nos levam sempre a olhar para dentro de nós e tentarmos entender melhor a nós mesmos, o mundo em que estamos, a diferença entre a justiça dos homens e a justiça divina, e tomarmos a nossa posição perante nós mesmos e perante toda a humanidade, porque nós fazemos parte integrante do todo. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos que fiques com cada um de nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, antes de entrarmos exatamente no item 10, eu gostava de fazer aqui um ponto de situação, se vocês assim o permitem, porque o tema de hoje, deste item 10, é a individualidade da alma, antes e depois da morte. É um item pequenino, mas é um item que nos leva a refletir não só sobre a individualidade da alma, mas também sobre a nossa responsabilidade de acordo com essa mesma individualidade que temos, não é? Somos parte integrante de um todo, mas cada um de nós é individual e uno. E, portanto, convém, digo eu, fazer aqui a nossa preparação do estudo, refletir um bocadinho sobre esta individualidade da alma, porque de facto na filosofia existem diferentes correntes, existem diferentes abordagens, e nós aqui temos estado a ver com Allan Kardec, não só no livro O Céu e o Inferno, mas também no estudo de sexta-feira do livro dos Médiuns, que são muitas as correntes e são muitas as áreas que vêm ou que surgiram mais durante o século XIX e que ainda existem para confundir exatamente o homem e para o desviar, digamos assim, usando as palavras de Jesus, do nosso caminho, não é? Do nosso caminho, que é a verdade e a vida. E é exatamente para tentarmos perceber o que é a verdade e o que é a verdadeira vida que nós nos dedicamos a estudar e dedicamos a entendermos a nós mesmos. Sobre este tema, nós temos no Livro dos Espíritos, o capítulo 3, a alma após a morte, que começa no ponto 149 do Livro dos Espíritos, mas que no item 150 tem exatamente a pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Não é? E nós já vamos ao Livro dos Espíritos, portanto ele tem todo este, é do 149 ao 153, ele reflete sobre a alma após a morte. Mas como eu estava aqui a dizer, e para nós não nos desviarmos aqui da linha de raciocínio, nós temos e temos estado a estudar algumas linhas de pensamento ou linhas filosóficas. Estivemos a abordar o materialismo, tivemos a abordar o panteísmo, são duas grandes correntes, são duas grandes linhas. Ainda hoje existem, materialismo sim, imenso, nós sabemos,
E o panteísmo, com este nome, não é muito falado, não é? Não ressoa muito, mas ainda existe. Como estava no século XIX, sofreu algumas transformações, há agora várias correntes panteístas, mas nós não vamos por aí. Nós vamos só fazer aqui um pequenino ponto de situação entre a individualidade da alma vista pelo materialismo e vista pelo panteísmo, para depois entendermos o que é que Kardec nos quer dizer e até nós, como espíritas, ou como espiritualistas, mas nós somos espíritas e, portanto, para nos entendermos sobre esta questão da individualidade da alma. Então, o que como é que os materialistas veem esta abordagem? Portanto, esta corrente nega completamente o mundo espiritual. Portanto, para o materialista, o mundo espiritual não existe e para eles nada existe depois da morte. Ao extinguir-se o corpo físico, com a morte, extingue-se a vida. Este é o princípio materialista bem resumido, para nós não entrarmos aqui em grandes questões. Para o panteísmo, já é diferente, como nós temos vindo a estudar, e para esta corrente existe um princípio inteligente além do princípio material. Portanto, eles aceitam, como vimos, que após a morte do corpo físico existe um princípio inteligente, não é? Que subsiste à morte física. Contudo, esse princípio inteligente é absorvido, ou essa alma é absorvida pelo todo. E, portanto, a subsistência da alma enquanto princípio individual, ele é absorvido pelo todo. E na corrente primária do panteísmo não existem reencarnações e a alma fica absorvida no todo e não vamos mais adiante, portanto, a vermos aqui a diferença. Materialismo não acredita em nada após a morte, portanto, o corpo físico morre, acabou a vida. Panteísmo acredita no princípio inteligente ou na alma que subsiste à morte, mas ela é absorvida por um todo e, portanto, isto em termos do materialismo e do panteísmo. Em relação à individualidade da alma, como ser individual de facto, a maioria dos homens acredita que, sim senhor, nós até temos uma alma e que essa alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, conservando uma individualidade após a morte. Portanto, a grande maioria, normalmente nas grandes correntes religiosas, existe o conceito da alma, existe o conceito da sobrevivência da alma, depois cada um tem as suas abordagens, mas há estas grandes correntes da individualidade da alma, cada corrente, cada religião a interpreta à sua maneira. E dentro desta mescla existem duas grandes correntes, que é, e aqui podemos fazer já a distinção, que é a corrente dogmática, e a corrente dogmática absorve grande parte das religiões, que acredita que a alma existe, mas é uma unicidade de existência, ou seja, não acredita nas reencarnações, acredita nos dogmas, mas não na reencarnação. Nós temos aqui a religião católica, temos uma série de outras religiões que acreditam de facto no princípio da alma, na sobrevivência da alma, mas o corpo morre, a alma, entretanto, é una, tem uma única existência e ela depois é consumida. Se nós somos pessoas de bem, podemos ter o vislumbre do céu ou ir para o céu. Se nós já não somos pessoas assim tão de bem, nem tão bem comportadas, então nós temos os castigos eternos, ou o chamado inferno, não é? E, portanto, as coisas dividem-se assim de forma dual, desta maneira. E quais são as características desta doutrina dogmática que engloba, como já percebemos, uma série de outras correntes? A existência da alma e a sobrevivência após a morte é uma característica. A unicidade da existência, portanto, nós só temos uma vida. A ressurreição dos mortos no juízo final, portanto, a questão do juízo final e a ressurreição dos mortos no juízo final. A impossibilidade da comunicação entre vivos e mortos, pois os mortos não têm corpo,
e alma unidos, e portanto não há qualquer comunicação entre vivos e mortos. Depois, eu disse há pouco que a unicidade da alma englobava duas grandes correntes, a corrente dogmática e a corrente espírita. E na corrente espírita, a sua grande característica, logo assim de repente, é a pluralidade das existências e a justiça nas aflições. É exatamente, estamos a justiça nas aflições, nós estamos a estudar o céu e o inferno. Para além portanto, esta é a grande diferença já em relação à corrente dogmática. E, portanto, para nós espíritas, assim num resumo muito resumidinho, a alma sobrevive à morte, e reencarna quantas vezes forem necessárias, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. É o princípio da reencarnação, é o princípio da pluralidade das existências. E, portanto, quais são as características da doutrina espírita? Também em resumo, e pós não espíritas. Portanto, a pré-existência da alma antes do nascimento e a sua sobrevivência após a morte do corpo físico, como corpo espiritual ou perispírito. É uma característica, pluralidade das existências e justiça nas aflições, já falamos, é outra característica, progressão dos espíritos, ou seja, o espírito é criado simples e ignorante e vai progredindo até chegar à perfeição, é a escala evolutiva do espírito, nós temos bem explícita no livro dos espíritos, e comunicação entre espíritos entre os espíritos e os homens, de acordo com os factos espíritas que nós ou temos como exemplos físicos pelas mediunidades, ou temos nos relatos do Pentateuco e dos diferentes livros espíritas, não é? E das diferentes comunicações. Portanto, isto para fazer só aqui um resumo da individualidade da alma, como é que ela é. Como é que ela é vista pelas outras correntes, a materialista e a panteísta, porque são duas grandes correntes que absorvem realmente muitas pessoas, muitos entendimentos, muitas correntes intelectuais, filosóficas e até doutrinárias de outras doutrinas, e depois a individualidade da alma, que se divide em outras duas, portanto, estas duas correntes, materialista e panteísta, não acreditam na individualidade da alma, não é? As correntes que acreditam na individualidade da alma, portanto, são as dogmáticas, que nós já vimos, que não, a alma existe, é individual sim, mas ela depois não vai reencarnar mais, tem só uma existência, e depois temos as questões do juízo final e a possibilidade de visualização do céu e tudo aquilo que nós também vamos sabendo, e temos a doutrina espírita, que acredita sim na pluralidade da alma e acredita na reencarnação constante para a nossa própria evolução. Então, posto isto, vamos aqui ao nosso ponto 10 do livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, o Futuro e o Nada, que nos diz assim Kardec: além disto, esses sistemas não satisfazem nem a razão nem as aspirações do homem, como nós agora acabamos de ver, não é? Chocam-se, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolver todas as questões de facto que eles suscitam. E a questão é mesmo esta questão de: existe vida para além da morte? Qual é o propósito da nossa existência? Qual é o propósito das penas ou dos sacrifícios ou das dificuldades da vida presente? Todas estas questões são questões filosóficas básicas que têm atormentado, entre aspas, mas que têm vindo à mente dos humanos durante toda a sua existência conhecida, desde os tempos históricos mais passados até agora, não é? E as respostas foram sendo dadas pelos filósofos, foram sendo dadas por algumas correntes, mas nunca foram consubstanciadas, como o Espiritismo fez, com o Pentateuco, com a codificação espírita, dando assim continuidade àquilo que Jesus nos trouxe quando esteve entre nós, não é? No fundo, só foi desenvolver e tornar mais extensível ou aprofundado os princípios que Jesus nos trouxe, e ele não pôde dizer mais porque os homens da altura não poderiam também compreender mais, e não compreenderam
tanto que foram muitos os mártires, foram muitos os sacrifícios que aconteceram naquela época. Mas ele disse-nos que nos havia de mandar um consolador para nos explicar estas coisas todas, não foi? E o consolador veio no século XIX. E diz, continua Allan Kardec, o homem tem, portanto, três alternativas. O nada, e agora vamos ver já associar que o nada é a corrente materialista, a absorção é a corrente panteísta, portanto a alma, eles acreditam sim, mas ela é absorvida no todo, portanto a absorção, ou a individualidade da alma antes e depois da morte, e temos aqui a corrente espírita. É para esta última crença que a lógica nos conduz irresistivelmente. É aquela também que tem estabelecido a base de todas as religiões desde que o mundo existe, porque há religiões, e principalmente na zona da Ásia, que acreditam na reencarnação e nas sucessivas reencarnações de uma forma diferente daquilo que a espiritualidade nos tem vindo a explicar na doutrina espírita e que, falando do Espírito da Verdade, explicou Allan Kardec, mas essa crença existe no hinduísmo, existe no budismo e em outras religiões. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela também nos leva a esta outra consequência. O destino de cada alma depende das suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível da alma do sábio e da alma do homem de bem. Segundo a justiça, cada alma deve ter a responsabilidade dos seus atos. Porém, para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. E o princípio da liberdade é uma lei cósmica e universal. Nós nascemos livres, temos a opção de escolher, temos a responsabilidade da escolha e livres continuamos. Portanto, a liberdade é um princípio intrínseco ao princípio do espírito. Sem livre-arbítrio há fatalidade. E com a fatalidade não poderia haver responsabilidade, não é? E, portanto, se as coisas já têm um pressuposto, ou seja, se um ato já tem uma condenação, uma fatalidade, logo não há liberdade para que se possa escolher aquilo que se quer e para onde se quer ir. E agora vamos sim ao livro dos Espíritos, à questão 150, que vai completar estas explicações que nos deu aqui Kardec. Aliás, o livro do Espírito surgiu primeiro de tudo o resto e todos os outros livros da codificação foram tirados, digamos assim, agarraram em partes do livro dos Espíritos para desenvolver e aprofundar. E, portanto, na página 145, quem tem a edição da Verdade e Luz, quem não tem é o capítulo 3º, a alma após a morte, o item 150, que perguntou assim Kardec: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Resposta da espiritualidade: sim, nunca a perde. Que seria ela se não a conservasse? E Kardec voltou a perguntar no ponto A da 150. Como a alma constata sua individualidade se não tem mais o seu corpo material? Resposta: ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aure da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o perispírito. Questão B. Pergunta Kardec: a alma nada leva consigo deste mundo? E aqui está a questão do livre-arbítrio e a questão da responsabilidade. E responde a espiritualidade: nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que tenha dado à vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na terra.
E Kardec continua na 151. O que pensar da opinião de que após a morte a alma volta ao todo universal? Aqui estamos a refletir sobre o panteísmo. A alma volta ao todo universal, portanto, não tem individualidade. E responde a espiritualidade. O conjunto dos espíritos não constitui um todo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta e, todavia, conservas sempre a tua individualidade. E a espiritualidade responde a este princípio que é erróneo, não é? Portanto, nós somos individuais, nós voltamos ao todo universal como individuais. Portanto, a questão do panteísmo, dizer que a alma volta ao todo universal e acaba por ser absorvida pelo todo, não é correta, não é? E temos aqui a resposta da espiritualidade. Nós voltamos ao todo universal, mas voltamos como seres individuais que não perdemos e que somos. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que foi uma questão que aqui o item 10 do livro do Céu e do Inferno também foi equacionada por Allan Kardec. E responde a espiritualidade. Não tendes prova através das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós, não é? E depois aqui Allan Kardec faz uma série de considerações e observações que eu aconselho a que leiam, mas que nós já refletimos sobre elas aqui, no Livro dos Espíritos. Contudo, há aqui uma questão que eu gostaria de partilhar convosco, para não estarmos aqui a ler tudo. Diz assim: a individualidade se torna mais evidente ainda quando esses seres provam a sua identidade, ou seja, o mundo espiritual, através de sinais incontestáveis, de características pessoais relativas à sua vida terrestre e que podem ser constatadas. E nós vimos ontem, ainda não vimos tudo, mas estamos a dar início, que nas revistas espíritas, Kardec fez uma compilação de várias comunicações de espíritos que se comunicaram a vários médiuns, não só médiuns que trabalhavam com Allan Kardec, mas médiuns que se comunicavam espíritos se comunicavam, perdão, a outros médiuns que trabalhavam noutras regiões de França, por onde Kardec andou a divulgar a doutrina dos espíritos e que teve na altura um boom imenso, ou seja, um crescimento exponencial relativamente rápido, com a criação de várias sociedades. E há um livro espetacular que fala deste crescimento imenso e repentino da doutrina dos espíritos em França com Allan Kardec no século XIX, que é Viagem Espírita. E o livro Viagem Espírita é um livro pequenino, mas é um livro que é espetacular. Nós já fizemos uma palestra sobre ele, mas se calhar vamos repetir, não vou postá-la novamente, mas vou mesmo repeti-la, porque nós agora temos já outra visão sobre as coisas. E nesse livro vê-se perfeitamente quais foram os trajetos que Allan Kardec fez, como é que ele divulgou a doutrina, como é que ele ensinou a constituir as diferentes, na altura chamavam-se não centros espíritas, mas era igual, eram sociedades de estudos espíritas, não é? E como as pessoas aderiram imenso a este fenómeno da altura que era a doutrina dos espíritos. E, portanto, há relatos que chegavam a Kardec por carta, por mensagens, dos espíritos que se comunicavam nos diferentes locais, em Lyon, em Marselha, numa série de cidades, e que Kardec compilou nas revistas espíritas. E continua aqui Allan Kardec: não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente
e de alguma forma material. E aqui está a resposta à pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Mas leiam toda esta explicação de Kardec, que está muitíssimo clara. Depois temos nas 153 e última deste subcapítulo Alma após a morte, do capítulo 3, onde Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Questão A. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a experimentar? Responde a espiritualidade: essa é a felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendeis. Portanto, esta preocupação nossa, e depois Kardec continua neste capítulo com a separação da alma do corpo, que já não faz sentido aqui para as nossas reflexões de hoje. E, portanto, esta questão nossa de darmos nomes muito exaustivos às coisas e de, às vezes, estarmos sem entender muito bem, porque pomos rótulos nas coisas, tem a ver com este mundo dual onde nós existimos, não é? As coisas têm que ser pretas ou brancas. Aqui, por esta resposta da espiritualidade, nós vimos que há uma diferença, portanto, vida eterna é uma coisa, felicidade eterna, sim, já é dos espíritos perfeitos. Mas eles também dizem: deem o nome que quiserem, entendam como for melhor para vós, porque o que importa é ter a consciência ou ter a concepção de que de facto existem coisas eternas. E assim, nós hoje refletirmos sobre o item 10, não é? Que era um item mais pequeno. Fizemos aqui uma introdução para melhor percebermos o item 10 no que respeita às diferentes correntes filosóficas que abordam a individualidade da alma. Contudo, este capítulo primeiro do livro O Céu e o Inferno reflete todo ele sobre o futuro e o nada. Portanto, todo ele vai refletir sobre estas questões de o futuro daqueles que acreditam, porque há provas para assim o fazermos, como nos diz Kardec no item 10, é uma questão de lógica, é uma questão de raciocínio lógico, a vida eterna, não é? E aqueles que acreditam em nada. E as correntes que ficam pelo meio para nos confundir um bocadinho, como o panteísmo que ele tanto reflete. E, portanto, nós ainda vamos continuar mais um bocadinho com o item primeiro. Nós só vamos para o item segundo deste livro do Futuro e o Nada no dia 26 de novembro, portanto ainda temos aqui um mesinho para refletir sobre estas questões, mas convém que nós fiquemos com estas questões mais ou menos interiorizadas, porque às vezes a dialética filosófica nos pode confundir um pouco, não é? E pronto, e cá estamos nós para esclarecer dúvidas. Eu ia propor que coloquem as dúvidas, escrevam as dúvidas em baixo nos vídeos, se tiverem, promovam a interação, porque é do diálogo que nasce a luz, não é? E agora eu ia propor à Suzy, se quiser, abrir o seu microfone e partilhar connosco. Nós já damos por terminado o estudo. Vou só fazer uma breve prece de encerramento, Suzy. Sim. Que já me estava aqui a distrair. Vamos então elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial, princípio inteligente e criador de todas as coisas, a que chamamos Deus. Gratidão imensa pela vida, pelas aprendizagens, pelas oportunidades que temos para nos conhecermos melhor e assim entendermos melhor o todo à nossa volta. Gratidão imensa por nos dares a oportunidade de evoluir, para nos dares a oportunidade de sermos livres, de termos consciência da nossa responsabilidade ao assumir a nossa liberdade, ao consciencializá-la,
Temos a responsabilidade de saber que os mundos felizes são uma escala alta da nossa evolução, mas que nós podemos criar a nossa harmonia, a nossa paz, ou podemos criar o nosso umbral. Umbral não é um local, umbral é um estado de consciência. E ele existe enquanto estado de consciência, estejamos nós encarnados ou desencarnados. E assim, amado Pai Celestial, te pedimos que nos ampares, que nos ilumines, que nos orientes com a tua luz maravilhosa. E que o nosso querido amado Mestre Jesus nos vá sempre amparando, orientando e fortificando, hoje e sempre. Vos pedimos as bênçãos para todos os lares, para todas as casas, para a nossa, para a dos nossos irmãos connosco estão e para toda a humanidade. Que a luz dos nossos mestres maiores possa brilhar neste planeta Terra e pedimos ao nosso Pai Celestial que ilumina todos, encarnados e desencarnados, deste e de outros planetas, emissários divinos e supremos, que neste momento garantem a paz possível neste planeta e nos amparam, nos instruem para que nós consigamos manter-nos harmoniosos, caminhando no caminho da paz, do amor e da luz. E ficai connosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, querida Suzy, o tempo é seu. Não gostei muito, acho interessante, porque de facto vem-nos trazer pronto, mais conhecimentos, obviamente. Mas eu tinha qualquer coisa para perguntar e agora passou-se. Estava a ler. A respeito do panteísmo, faz-me lembrar a religião, eu não considero uma religião, as testemunhas de Jeová. E isto pela conversa que eu tive recente com aquela rapariga, e de facto era assim que ela se referia. Portanto, não existe reencarnação, portanto, eles não acreditam, e de facto, depois da morte, desaparecem, não é? E eu perguntei, então, e pessoas que fazem tantas maldades, como é que elas são responsabilizadas? Ela diz que era o salário, a morte é o salário das pessoas que uma pessoa ruim, uma pessoa má tem. É o salário dela é a morte. Extingue-se no universo, não existe mais. Eu e como é que eles veem os que são bons? O que é que lhes acontece depois? Pois não lhe perguntei, não ocorreu perguntar. Eu só disse, mas isso é muito injusto, isso não acho correto que assim seja. Eu não acredito que assim seja, que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Mas não lhe perguntei pelos bons, né? Era uma pergunta a fazer e fez-me lembrar, quando estávamos a falar do panteísmo, realmente fico lembrar isso. E tem muito a ver com a maneira de pensar deles, né? Porque depois para lá não existe mais nada. Eu acho que isso é como Kardec diz no ponto 10, que existem três abordagens, é o nada, pois, não é? É a absorção e é a continuidade da vida eterna. Portanto, eu do Jorge Vaz não sabia, mas são várias as filosofias ou as doutrinas ou religiões, se quisermos, que têm essa abordagem da absorção ou no todo ou das penas e do juízo final, não é? No fundo da religião católica, que deriva exatamente do cristianismo e, portanto, tem os mesmos princípios do Cristo, não é? Mesmo conhecimento, não é? Mas acabaram por retirar no concílio, creio que de Constantinopla, toda a parte da reencarnação das escrituras, não é? Até porque tiraram alguns evangelhos, não os publicaram na Bíblia, não é? Portanto,
é estranho, de facto, não faz sentido, ou seja, é um bocadinho como nós vemos aqui, não é, Suzy? Exato, Não, é isso, não faz sentido que nós nascemos com um propósito e exato, depois nada mais acontece, ou seja, é isso, é. não é? A questão que fica sempre na nossa mente é: mas porquê é que nós nascemos e o que é que acontece a seguir? Qual é o propósito da vida? Não é? Que é aquela pergunta que eu mesmo antes de ser espírita muitas vezes perguntava a mim mesma e tive uma educação católica, depois estudei muito budismo e outras correntes, porque a pergunta, a procura era, nada fazia sentido, não é, Suzy? Não fazia sentido. Exato. Não fazia sentido nós estarmos aqui e de repente. Exato, exato. Pronto, mas eu sempre, desde que eu me lembro de ser gente, né, eu fui criada na religião católica também, sempre a ir à missa ao domingo, sempre em missas cantadas, e que aquilo era horas, e que pronto, era complicado, lá em Moçambique. Mas eu sempre achei, era qualquer coisa dentro de mim que dizia que havia mais qualquer coisa, não era assim, não era só assim. Há mais qualquer coisa para além disto, as pessoas morrem e não acaba. Portanto, havia qualquer coisa sem nunca ninguém me ter dito nada, né? E depois realmente da morte do meu pai é que de facto eu fui à procura. Foi o momento, eu acho que foi ele que me impulsionou para isso. Ele é Exatamente. que me levou para isso e fui à procura e até que cheguei aqui, pronto, onde estou. E aquilo que me faz sentido e faz-me sentido, e pronto, o espiritismo para mim faz-me sentido. Exatamente, é lógico. Obrigado, Suzy. Nós estamos a chegar ao fim. Sim, Desejo a senhora. si e a todos um excelente fim de Muito semana, obrigada também, igualmente. uma noite muito abençoada e até segunda-feira, se Deus assim o Tá, até permitir. segunda-feira, exatamente. Ok, Adeus, beijinho, tudo Suzy. bom. Tudo de bom para Tá, tchau, si. Maria João. Tchau, Obrigada, uma tchau. noite Tudo abençoada. bem. Sim, Obrigada. senhora. Obrigada. Vai ser